Quando é falado sobre o nosso militamento na hoste espírita e que passa pela frequência num centro espírita, isso vai dizer daquilo que nós trazemos e de como nós enxergaremos aquele ambiente onde estamos para cooperar e realizar um auxílio ali. O processo de autoburilamento e de autoanálise, que per si precisa acompanhar o nosso passo a passo diariamente, um insignificante descuido já é o suficiente para que se instale ou multiplique uma erva daninha que trago em mim. Isso mostra que eu preciso estar atenta a mim mesma, preciso ser médica vigilante de mim mesma, e aquela que se olha, a psicóloga de mim mesma, que me abarca para perceber aquilo que preciso melhorar e fazer um entrelaçamento de conexões que vão me dar um mapa de mim mesma, facilitando esse processo. Conforme vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, no penúltimo parágrafo do subtópico Mundo Seis Generadores, que vai estar no item 18, que aqui existe uma falibilidade que tem a ver com a nossa condição de estarmos nos demorando numa densidade qual essa, e que o espírito do mal, aquilo que é sombrio, ainda tem império por aqui. Mesmo que exista um movimento massivo e que vai sem se deter, quebrando essa algema, a treva ainda tem voz por aqui e acaba levando e arrastando os incautos. Por aqui, ou eu avanço ou eu recuo. O que vai pedir de mim um aprofundamento na senda bonosa, uma intensificação da luz que trago, ou eu vou me ver fadada a uma paralisação, uma queda, que vai acontecer a reverberação disso em novas expiações, que naturalmente vão acontecer em orbes expiatórios, qual esse, onde uma prova mais terrível, mais penosa me aguardará. E, em sendo assim, se nós estamos numa dimensão em que ainda o mal, ele tem voz e vez, e onde nós nos percebemos numa vulnerabilidade e num risco iminente de queda, a única proposta é intensificar a nossa tocha, a nossa caridade. Conforme Emmanuel vai dizer, para nós outros que já recebemos alguma luz e que estamos nos abeberando de algum alívio, precisamos nos desvelar para não perder. Porque ou eu burilo e avanço
o movimento e elaboração disso, ou eu recuo. Eu preciso fazer essa intensificação supracitada, lavando, purificando meus sentimentos com as fontes diárias de Jesus e realizando uma interligação com as vibrações do Cristo, dos meus sentimentos, da minha emoção. E que sempre é um esforço ingente. Nós sabemos que o espírito ele não retroage, ele pode paralisar, mas quando é falado de recuo, está relacionada à questão de que se eu paro no tempo, que eu poderia estar avançando, então está acontecendo um recuo, mesmo que eu não perca o que eu já tenha conseguido até ali. Mas, a partir do momento que existe uma paralisação e não há uma continuidade do processo de elevação, perdas estão acontecendo, uma vez que algo que eu poderia estar angariando de elaboração moral, eu estou deixando de conquistar. E nós não podemos brincar com a queda. Toda forma de ócio e de empedernimento naquilo que posso fazer para me melhorar é perigoso, visto que me coloca com conexões perigosas que vão usar isso para me fazer cair quanto mais fundo for possível. E isso tem a ver com a nossa condição mesmo, que é preciso que olhemos para ela não para paralisarmos e nos lamentarmos, mas para essa elaboração de formas melhores de seguir em frente. Na Revista Espírita vai ser falado, numa análise que foi feita da Revista Espírita, onde Kardec fez esses prélios na sua trajetória ínclita, que vai estar na Revista Presença Espírita, é colocado a questão da direção que precisamos dar àquilo que estamos realizando, com um objetivo claro, de forma a termos qualidade no que fazemos e não demos espaço para improviso, para última hora, para algum tipo de falta de metodologia, de roteiro e para desorganização, que tem a ver com esse esmero, esse cuidado com que eu lido com a tarefa que me foi confiada, mas ao mesmo tempo pode acontecer um imprevisto, um rompe de último momento, em que os bons espíritos estão atentos para isso, mas que não seja devido a um relapso meu, a um desdém moral da minha parte, mas algo que está sujeito a acontecer, e nessa pauta existe recurso para lidar com isso. Mas enquanto o assumir que eu faço daquele trabalho e a minha diretiva com isso, é importante que esteja relacionado a essa pureza da intenção e esse recolhimento que vai me permitir essa serenidade e essa poderosa lucidez de ir resolver o que possa. E, inclusive, é uma postura que vai nos ajudando a, de um pequeno deslize, não virar uma grande queda, porque consertamos a tempo. E tem a ver com essa humildade para enxergar o meu processo. Ao ver alguma situação em mim que tenha sido um erro, um engano, precisarei ter essa disposição de, ao invés de labiar remorso, reconhecer a minha falha sem tumulto, sem
uma revolta devido à minha própria condição de sujeita a me enganar em algo que achei que era aquilo, mas com essa disposição e essa humildade, eu corrijo em tempo hábil e posso seguir mais fortalecida pela experiência que aquilo me confira. E isso vai dizer de essa conduta que prelia esse esforço e vai aprimorando a nossa percepção do que é valor e distinguindo isso do que seja uma queda, do que seria disciplina e conseguimos separar do que seja displicência, o que é uma perquisição frutífera, conseguindo desenlear isso de uma perquisição infrutífera, o que é insolência e o que seria essa vontade inabalável no bem. E, em sendo assim, quando nós estamos numa lide do movimento espírita, acontece às vezes de ter alguma rivalidade, algum desentendimento, alguma aversão, visto que nós estamos lidando com situações pregressas que voltam no que vivamos hoje e que estará a pedir de nós essa intenção pura. Caso eu esteja iniciando um trabalho e perceba uma situação de intriga, de separatividade, onde é possível perceber obsessão, duelo, isso vai interferir na energia do que é feito ali. E quando eu estou numa disposição de um trabalho, isso passa pela energia que eu emito, ao qual não trairei, que vai ficar patente na minha aura, o que realmente estou transmitindo. Mesmo que eu tente mascarar, mudar de cor, jogar um demão de tinta para aliviar, o que realmente transmito vai a fluxo. E é captado e, naturalmente, aqueles que pensam afim vão se juntar para conectar com aquilo, atrapalhando o meu movimento, caso seja energia de ciúme, de egoísmo, de inveja, que per si degenera o esforço que acontece ali. E para um trabalho na seara crística, ou eu estou imbuída dos sentimentos elevados que possam permitir a conexão com os bons espíritos, ou eu caio em mistificação, visto que os sentimentos sombrios que vêm do meu orgulho, que vêm da minha sombra, eles encontram similitude em torno de mim. E isso leva a uma deteriorização daquilo que estou realizando, que é sentida e ressentida por tantos quanto entram em contato com aquilo. E é curioso, visto que essa fomentação da união e da questão de rivalidade, seja dentro de um núcleo espírita ou entre casas espíritas, mas que é possível encontrar também entre religiões diferentes,
entre movimentos diferentes, mostra o quanto nós ainda estamos presos a energias de perda de oportunidade, de tempo. Quando nós pegamos, seja o tipo de interação que esteja acontecendo entre diversas agremiações do bem, seja em que religião for, mas ali há almas empenhadas em levar consolo, alívio, mesmo que seja um ateu, mas ele tem um trabalho que auxilia, que ampara. Quando existe uma atitude de procurar, querer sobressair e que a luz do outro o incomoda, significa que ele não está imbuído dos sentimentos de Jesus naquilo que ele faz. Ao adentrar aquela arena, houve um transbordamento de uma sombra, de uma dificuldade que trouxe e que não permitiu que ele conectasse com os verdadeiros móveis que levam à frente um trabalho digno. Mesmo porque o trabalho que nós vemos aqui na Terra e que possa auxiliar alguém é realizado pelos bons espíritos, que usa aquele encarnado, que usa aquela agremiação e que só vai poder fazer isso se tiver espaço energético, moral, inclusive de intenção. E em sendo assim, considerando o risco que ocorre de afastar a atuação dos bons espíritos, isso vai dizer de infiltrações que acabam acontecendo e às vezes colocando a perder um trabalho belíssimo que acontecia numa dada casa espírita, que estava indo muito bem e que rui devido a essas intrigas internas que vão infiltrando e chega uma hora que inviabiliza a continuidade do que estava acontecendo ali. E essa é uma questão que traz à baila, inclusive quando alguém está frequentando um dado local, desentende e abre uma portinhola espírita em outro endereço. Quer dizer, quando eu vou abrir uma instituição espírita, isso precisa estar pautado por uma orientação que eu tenha recebido de Jesus, porque isso venha do astral para cá. Seja o trabalho que foi iniciado aqui, comece lá. Mesmo visto que a espiritualidade maior nos capacita e faz a coordenação e o andamento dos trabalhos que acontecem aqui. Então o comando veio de lá para cá. Inclusive existem as próprias estruturas, seja o Hospital da Casa do Caminho, que existe esse mesmo hospital no astral e do qual o que tem aqui na Terra é uma cópia do de lá, e não o contrário. Então, a vida e o movimento no astral, ela é pulsante, ela é direcionativa para infindáveis condições de aprimoramento e de auxílio, inclusive para os que estão aqui, e que vai talhar preparações para que o trabalho aqui aconteça. Se o móvel para que eu inicie uma casa espírita foi uma intriga, um desentendimento, já mostra a minha disposição para essa conexão, para essa direção. E, em sendo assim, passa por essa pobreza, essa disposição de questionar onde realmente eu vou ser útil, aquilo que é pedido de mim, onde devo permanecer, porque isso traz um preparo
que implica o que havia disposto a fazer. E tem a ver com programações que acontecem no astral para uma dada reencarnação. E tanto se nós considerarmos a questão da confiança, a disposição moral, a disposição física, que passa inclusive por esse cuidado que eu preciso ter com o meu organismo. Se pretendo realizar algo que frutifique, eu preciso evitar álcool, cigarro, ter esses cuidados com a questão do meu sono, que passa por detalhes que vão ajudar as minhas células a lidar melhor com o manejo energético para o que precisa ser realizado. A questão da circunspecção, da lucidez para realizar aquilo, pontualidade, disciplina, atenção, adestramento, o equilíbrio espontâneo de sentimento, a serenidade, caridade como parte do meu comportamento normal, a conduta, o proceder moral, sadio, nobre, conhecimento doutrinário. Aqui entra a questão do estudo, a importância de estudar a doutrina espírita e de trazer, inclusive, aquilo que possa até estar numa acréscimo que vai acontecer para o trabalho realizado, mas que não há uma colocação direta ali de um livro espírita, mas é algo que pode ser trago para auxiliar naquele estudo, na reflexão espírita, visto que o espírita ele tem um campo infindável de conhecimento e de articulação para levar a instrução. Cabe a nós fazer essa manobra. A elevação de propósito, de intenção. E essa questão da energia positiva ali do conjunto, da harmonia. Daí, se começa a existir fofoca naquele ambiente, panelinha, separatividade, e se começa a dar asa a um sentimento de aversão que tenta ganhar espaço dentro de mim, isso mostra que eu não estou conseguindo vencer a mim mesma. Que o que ocorre é uma inversão daquilo que deveria estar realizando quanto alguém que vai após o Cristo, que tanto tem feito por nós, depois de já ter feito tanto, e continua fazendo, e que nos pediu enfaticamente e repete para amar o outro como ele me amou. Em sendo assim, eu preciso desenvolver mecanismos que me ajude a ter um olhar para aproveitar aquilo que me acontece para melhorar naquilo que faço. E isso per si vai me dando um suporte e uma disposição para fazer esse levante. Há uma passagem em que Jesus ele relata acerca daquilo que é possível retirar de dentro de mim, porque ele já havia preliado que o bom tesouro ou o mau tesouro ele está dentro de mim. E aquilo que eu vier a sentir fazer, diz que é algo que eu trago no meu coração, não é algo que vem de fora, mas é algo que já havia em mim. Tanto é assim que a tentação, ela é algo que vai se conectar a mim a partir de algo que é difícil para mim.
Se eu for tentada numa situação em que aquilo não tem resquício daquela situação, daquele risco dentro de mim, aquilo é irrelevante. Não chega a me afetar. E o tentador cansa, percebe que não consegue uma conexão comigo, naquilo ele se afasta. Quando há uma insistência numa dada conjuntura para mim, seja ela qual for, diz de tomadas que eu trago. Por isso nós temos que ter paciência com o nosso processo, porque nós temos muitas tomadas ainda que levam a muitas dificuldades que enfrentamos. E fazer olhar e essa desconexão é um movimento do desejo, esforço para que consiga fazer com que, mesmo existindo aquela tomada, aquele gatilho dentro de mim, eu vá conseguindo intensificar minha luz. E é por isso que pede uma paciência, uma mansuetude na nossa autoabordagem. Por trazermos ainda tanto essas tomadas quanto fios que acabam se conectando a elas e gerando curtos-circuitos emotivos e energéticos dentro de nós. E que vai precisar nos encontrando com essa paixão pela vitória sobre nós mesmos, para conseguirmos nos manter naquela trilha que havíamos proposto. Visto que quando um fio que vem tentar conectar nessa tomada para curta-circuitar e consegue uma condição de estremecimento em nós e que nos fragiliza, só estará nos dizer de uma situação que começa em nós mesmos. Não há alguém de fora que eu vou responsabilizar, mesmo que eu seja encontrada por esses fios, por essas tentativas. Jesus vai dizer na parábola da rede, que está em Marcos 13:47, onde vai iniciar aí o preâmbulo em que é colocado sobre a similitude do reino dos céus com essa rede supracitada, que foi lançada ao mar e havia recolhido todo tipo de peixe. Quando ficou cheio, houve o puxamento dela para a praia e recolheram aqueles peixes que estavam em condições para ir para uma mesa. Foi levado para o recipiente e os que estavam deteriorados, estragados, foram descartados. E Jesus segue na consumação da era, nesse descerrar de nova era, o anjo vai separar o bom do mal e vai lançar nessa fornalha, nesse ranger do fogo, o mal. E aí ele vai, no remato, o discípulo que havia caminhado para divulgar a boa nova,
se assemelha ao senhor de um lar que vai extrair do seu tesouro e ir adentro tanto coisa nova quanto coisa antiga. E tem a ver com aquilo que eu retiro do meu hino. Tanto algo novo que não tinha uma clareza e um conhecimento de que aquilo estava em mim, vai vir a fluxo e vou fazer a canalização correta disso. E aquilo que é antigo, que percebo que me estremece ao reencontrar com aquela situação, que pode, inclusive, pelo número de tomadas que eu tenho dentro de mim para aquele fio, ter um estremecimento maior, tentar me desequilibrar. Se me encontra nessa atenção, nessa vigilância, oração, eu posso ter uma atitude diferente dessa vez em relação a isso e levar consolo em meio a essa situação. Paz. E vai dizer dessa urgência que existe de realizarmos esse movimento, nosso autoconhecimento, e daquilo que vai nos auxiliar a vencer nós mesmos. E administrar os recursos e os gatilhos que ainda percebemos que acontecem em nós pelas energias que nos visitam. E que passa, inclusive, pelo auxílio ao necessitado que clama. Porque se considerarmos a questão energética da Terra, onde tantos estertoram em dor, urge perceber que existe uma interligação entre nós. Eu não estou ilesa, incólume aquilo que acontece aqui, mesmo que eu esteja conseguindo ser fiel a Jesus. Estar numa ambientação como essa, em energia tremenda, densidade igual essa aqui, é algo que me encontra e que quando estamos num caminho de fidelidade, de serviço, no bem, será colocado em contato conosco. Porque Jesus sabe que é o único caminho para que eu alivie um pouco os meus débitos. Levar consolo. Por isso ele faz chegar até mim, coloca em conexão comigo as dores que acontecem nesse orbe, para que eu possa, em amparando o outro, ser amparada. E entrar nesse serviço e avançar nele vai nos imbuindo desse desinteresse, dessa despretensão. E vai nos embebendo desse verdade, que é conseguirmos viver pobreza, castidade, humildade, sem detença. Do que é colocado aqui para essa proposta desobsessiva é o Evangelho no Lar Diário, onde é colocado o copo de água para frutificar. Hoje existe o Evangelho segundo o Espiritismo disponibilizado na rede para baixar. No nosso canal tem o Evangelho segundo o Espiritismo lá, onde você pode adentrar o local dos links e fazer o baixamento desse Evangelho segundo o Espiritismo, participar conosco da rede de oração que acontece na terça às 22h15. E o seu copo de água é colocado um medicamento pelos bons espíritos ali para te ajudar. E aí você pode pôr um pouco do filtro no encanamento da sua cozinha.
e deixar ali, nem que seja num copo, e pôr um pouco, um pingo dela, de cada vez que você pegar um copo para beber. E esse processo vai nos fortalecendo, vai nos desobsedando e vai nos imbuindo, embebendo de uma proposta elevada, de um desejo de melhorar.